Meus prezados irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar continuidade à exposição de Romanos. Eu quero agradecer ao apoio dos irmãos que estão fazendo seus comentários aqui na sessão de comentários, apoiando o nosso trabalho, apoiando o nosso ministério, compreendendo que aqui, para tudo que nós afirmamos, nós procuramos abrir a palavra de Deus, né, para dar o suporte àquilo que nós falamos, aquilo que nós afirmamos aqui. Nós já dissemos, e não custa nada repetir, nós não temos compromisso com o erro, com a mentira, não é? E nós fazemos o que fazemos procurando o bem daquelas pessoas que estão em busca da verdade, certo? Aquelas pessoas que estão em busca da verdade, né, elas encontram consolo, elas encontram fundamentação bíblica aqui, elas têm um encontro com a verdade da palavra de Deus, com a verdade do Evangelho puro e simples de Jesus, exarado nas Escrituras Sagradas. Esse é o nosso compromisso, certo? Bom, ontem nós falamos um pouco, nos últimos vídeos, né, sobre Romanos 1, 16, e ainda não comentamos o versículo 17. Só a título de introdução eu digo o seguinte: quando Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho, nós temos que entender as circunstâncias nas quais ele escreve e para quem ele escreve na época. Ou seja, para os crentes que estavam na capital do império, que era Roma. Os cristãos eram mal vistos pela sociedade de um modo geral. Não eram vistos como boas pessoas, né? O cristianismo era visto como mais uma seita, né? Uma seita de fanáticos, de radicais, e que não tinham compromisso com o panteão das divindades romanas. Então eles eram mal vistos. Declarar na capital do império que se era cristão era algo embaraçoso, né? Era algo constrangedor. Para muita gente isso consistia num fator de vergonha. É por isso que Paulo afirma categoricamente para os crentes em Roma o seguinte: olha, eu não me envergonho do Evangelho de Deus. Eu não me envergonho. E ele diz por que ele não se envergonha. Olha, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, é por isso que ele afirma isso com tanta ênfase, né, com tanta energia, certo? E agora vamos comentar o versículo 17, porque nós já falamos um pouco sobre o versículo 16, sobre as implicações do versículo 16, que são enormes, são profundas, são amplas. Aliás, é para explicar o que consta nesses dois textos, versículos 16 e 17, é que Paulo escreve todo o resto da epístola. Todo o restante da epístola aos Romanos é para, de certa forma, fundamentar o que ele havia afirmado aqui nos versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, é para explicar isto aqui é que ele escreve toda a epístola aos Romanos, certo? Verso 17, muitíssimo importante, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Essa justiça de Deus a qual Paulo faz referência aqui, que se revela no Evangelho, é essa justiça dele, do próprio Deus, que nos é imputada por meio de seu Filho. É como ele diz no início aqui da epístola. O Evangelho de Deus diz respeito a seu Filho, Cristo. Então, essa justiça a qual ele faz menção aqui no versículo 17 é a justiça que nos é imputada
graças à intermediação, à intercessão de Cristo, à substituição de Cristo. Cristo assume os nossos pecados, consequentemente, a nossa culpa e condenação, e em troca nós recebemos o crédito, digamos assim, da sua justiça. Recebemos a imputação da sua justiça. Essa justiça, aqui mencionada por Paulo no versículo 17, é a justiça que nos credencia para o céu. É a justiça que garante a nossa entrada nos céus. É a justiça que nos garante vida eterna com Deus, certo? Essa justiça mencionada no verso 17 é esta justiça, é a justiça salvífica. É aquela que nos justifica. É aquela que nos torna, aliás, que nos declara justos diante de Deus. E agora, por conta dessa justiça imputada a nós, Deus nos considera como puros, santos e irrepreensíveis, como se nunca nós houvéssemos pecado, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E o Evangelho são as boas novas, são as boas notícias de que Deus, primeiro, elaborou o plano da redenção lá na eternidade, inscrevendo o nome de todos aqueles que ele viria salvar no livro da vida, né? Enviou o seu Filho, ou seja, nos deu o seu Filho, certo? Para que ele nos deu o seu Filho? Para que o seu Filho carregasse os nossos pecados, a nossa culpa e condenação, e em troca nos ofertasse a sua justiça, a justiça que ele produziu aqui em vida, morte e ressurreição. É por isso, eu sempre que posso, eu leio um texto que se encontra em João 17, verso 19, para esmiuçar e detalhar um pouco mais a questão dessa imputação da justiça de Cristo, né? João 17, 19 diz assim, é a oração intercessória de Jesus. Jesus diz assim no verso 19, e a favor deles eu me santifico. Olha, a favor deles. Deles quem? Dos que creem. É a favor dos crentes que Jesus, foi a favor dos crentes que Jesus se santificou. Essa justiça produzida por Cristo em sua vida, morte e ressurreição, ela nos é imputada. Cristo já era santo antes de descer e se tornar homem, antes de encarnar como Verbo eterno. Ele já era santo. Mas quando ele encarna-se como um ser humano, através da Virgem Maria, ele vem à existência como ser humano, ele produz santidade enquanto humano, 100% humano, que ele era. E essa santidade que ele produziu, ele nos oferece. É a favor deles que eu me santifico. Ou seja, é em nosso favor, foi em nosso favor que ele se santificou aqui na terra. Foi em nosso favor. Por que foi em nosso favor? Porque ele já era santo. Ele já era santo. Então, ele produziu santidade em nosso favor. E é por conta disso que o Senhor nos justifica. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, quando você fica sabendo disso, ou seja, dessas boas novas, de que Deus, por meio de Cristo, te justifica, te salva, te glorifica, você já está credenciado para o céu. A justiça se revela no Evangelho. É o que diz Paulo aqui, olha. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Aí ele diz como que isso se revela. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. E aí ele diz como então que essa justiça se revela? De fé em fé. Quando eu recebo fé de Deus, eu creio. Porque quando Deus me regenera, ele me concede o dom da fé. Ele me concede o dom do arrependimento. Quando Deus me regenera e eu ouço a sua voz, a sua palavra, e se ouvir a voz, a palavra de Deus, é ouvir e entender, ouvir e assimilar, ouvir e compreender. Ele me dá condições para eu entender a sua palavra, entender o seu evangelho. E ele me concede fé para crer nele mesmo.
Ele me concede arrependimento, o dom do arrependimento para que eu me arrependa dos meus pecados. Tudo isso vem como dom, o dom da regeneração. Então, quando eu creio, obviamente como produto de um dom, que é o dom da fé que eu recebi de Deus, a justiça de Deus se manifesta em mim. Ela se manifesta em mim. É de fé em fé. É por isso que Paulo cita aqui o profeta Abacuque, dizendo o seguinte, olha, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Escrito onde? Em Abacuque. O justo viverá por fé. O justo, ele vive por fé. Ele não vive para guardar leis, normas e ordenanças. Ele não vive para isso. Ele vive por fé. Ou seja, ele já foi justificado. Ele foi justificado por que modo? Pela fé. Ele foi justificado. E ele continua vivendo de que modo? Pela fé. Ele não vive agora que ele foi justificado dependendo do poder supostamente inerente em si mesmo para poder produzir santidade, um cristianismo íntegro, puro e perfeito. Ele continua vivendo pela fé, o justo. E ele só é justo porque Deus imputou a ele a justiça que pertencia a Cristo, porque Cristo disse, olha, é a favor deles que eu me santifico. Em nosso favor, Cristo se santificou. A sua santidade, ou seja, a sua justiça, pertence a nós. Deus acredita a justiça de Cristo em nós, de que modo? Quando nós cremos em Cristo. É desse modo que nós nos apossamos da justiça de Deus. Não é guardando o sábado. Não é fazendo qualquer outro tipo de obra. Não é deixando de comer carne de porco ou de não tomar café. Veja, eu não quero dizer com isso, veja bem, eu não quero dizer com isso que nós devemos sair por aí nos alimentando de qualquer porcaria. Não é isso também, não é? Não é isso também. Tem gente que não pode nem comer carne por conta do seu organismo debilitado e frágil, fragilizado por conta de alguma doença pré-existente. Não é? Mas esse que não pode, é como Paulo diz em Romanos 14, nós vamos chegar lá. Não pode julgar aquele que come carne, que pode se alimentar de carne e que come a carne, inclusive a carne de porco hoje, né, que é muito melhor tratado. Os porcos de hoje são muito melhores tratados do que os porcos de antigamente, né? Então eu estou citando isso só como exemplo, tá? Só como exemplo de que a nossa justiça não procede de guarda de ordenanças, de leis e de normas. Nós não podemos, veja bem, nós não podemos sair por aí transgredindo a lei de Deus, ou seja, matando, roubando, mentindo, cobiçando, desobedecendo. Né? Nossa vida não pode ser marcada por isso. Agora, não é o fato de eu procurar obedecer a lei de Deus e ser uma pessoa íntegra, honesta e justa que me tornará ou fará com que a minha justiça aumente perante Deus. O que fará com que a minha justiça me garanta o céu. Não é isso, o justo vive por fé. Fé em quem? Na pessoa de Cristo. Ele vive cada dia da vida dele por meio da fé em Cristo. O justo vive por fé. Ele não vive por guardar leis, normas e ordenanças. Ele vive por fé. Ou seja, a nossa situação diante de Deus, né, ela foi resolvida graças à fé que Deus nos concedeu como dom, e é através dela que nós cremos no que Jesus fez por nós. É através da fé que nós nos apossamos da justiça de Cristo. Nós cremos em Cristo. Cremos que Ele se santificou em nosso favor. Então, se nós cremos que Ele se santificou em nosso favor, nós somos declarados justos. A sua justiça, a justiça de Cristo é imputada a nós e agora, pronto, estamos justificados e glorificados, como Paulo diz em Romanos 8. Ele vai dizer isso lá na frente. É como eu disse, Paulo escreve o livro de Romanos para explicar o que ele afirma aqui em Romanos 1, versículos 16 e 17. Porque o compromisso de Paulo é com o Evangelho de Deus. Nada mais, nada menos do que isso. Nosso compromisso aqui na TV Caminho Livre também é
com o Evangelho de Deus, na pessoa de seu Filho, nosso Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde e te livre do mal, em nome de Jesus.